Oi, gente! O vídeo de hoje eu fiquei um tempo assim pensando se eu deveria ou não fazer, refleti bastante, escrevi um roteiro com todo cuidado para falar para você sobre como foi a minha experiência com burnout, como foi viver isso, o que eu penso disso e por que eu acho que ele tira o melhor que a gente tem pra gente e também o melhor que a gente tem pra empresa onde a gente trabalha. Então vem comigo e vamos conversar sobre esse tema. Durante 12 anos da minha carreira, eu trabalhei em 5 corporações diferentes, e desse período 2 empresas que eu trabalhei eram bem grandes. E eu me lembro exatamente como eu me sentia quando eu ia trabalhar em cada uma dessas empresas, grandes ou pequenas. Eu não falo daquela semana que a gente tá mais estressado, que tem um prazo muito curto para entregar um projeto, eu não falo disso. Eu falo daquele período longo de um ano de empresa em que tu olha para trás e tu vê que tu teve muito mais momentos bons do que ruins no teu balanço de tudo que tu viveu com aquelas pessoas e naquele ambiente de trabalho. Na maioria dos lugares que eu trabalhei, eu vivi um equilíbrio. Em alguns momentos eu tinha prazos muito curtos e eu precisava dar um pouco a mais de mim para a entrega desses projetos, mas quando eu colocava na balança, eu não tinha situações realmente muito estressantes ou cobranças exageradas, exacerbadas. Consigo ver isso com um certo equilíbrio. Eu acordava tranquila para ir trabalhar. E quando eu digo acordava tranquila, não é como se eu não me importasse. Mas eu sabia das coisas que eu tinha que fazer, eu sabia que ao chegar no meu trabalho eu iria realizar as coisas, e eu tinha todo o apoio dos meus colegas, dos meus superiores. Então, eu tenho lembranças de muito carinho da maioria dos lugares por onde eu trabalhei. Esses empregos me permitiram conhecer pessoas maravilhosas, algumas delas eu carrego comigo como amigas hoje em dia. E eu me lembro dos almoços de sexta-feira, de vez em quando, que a gente saía, que era uma coisa animada, que era uma coisa que todo mundo queria participar daquele momento, um com o outro, porque ia ser divertido, porque a gente ia conseguir falar besteira e descontrair. Afinal, a gente é humano, né? A gente quer descontrair um pouquinho, não tem como ser sério o tempo todo. E quando a gente olha esse quadro, eu acho que o burnout acontece quando a soma dos momentos ruins se sobrepõe à soma dos momentos bons que tu vive, na maneira como tu administra as tuas obrigações, na maneira como tu é cobrado e no teu relacionamento também com os teus colegas. Quando o estresse se sobrepõe aos momentos bons, quando uma gerência não valoriza o trabalho, quando o salário está abaixo da média de mercado, quando as cobranças são excessivas, cobranças não só por entregas, mas cobranças por horas extras absurdas, por dar o sangue. Inclusive, eu não gosto desse termo, mas isso é assunto para outro vídeo. Quando o desvio de função é tão grande que tu se perde nas tuas obrigações e várias outras que nem cabem a ti. E foi quando tudo isso aconteceu para mim que o burnout foi chegando meio que de mansinho, sem que eu percebesse, sem que eu tivesse um nome para isso. Isso tudo aconteceu e eu não tinha noção que eu poderia tomar uma atitude ou que eu poderia viver alguma coisa diferente. E eu acredito que isso seja o que aconteça com a maior parte das pessoas que vivem uma situação de burnout. Não saber que dá para ser diferente. Hoje eu assisto vídeos sobre como me expressar com colegas de trabalho, me expressar profissionalmente, mas na época eu tinha medo. E por medo eu cometi erros, eu fiquei doente, eu me afastei das pessoas, tanto no trabalho quanto das pessoas do meu vínculo social e que são queridas para mim. E nisso eu e a empresa, a gente perdeu o melhor que eu tinha para oferecer, que era uma profissional motivada, proativa, focada, com vontade de realizar projetos, curiosa, porque o burnout ele tira isso da gente. E não é porque a gente é preguiçoso ou porque a gente é ruim, mas porque a nossa cabeça tá dizendo que não aguenta mais. Isso tudo chega tão de mansinho, né? Aquela promessa, aquela cenoura. A gente diz assim que tu tem que colocar uma cenoura na frente do coelho
para que ele corra atrás, né? Para que ele se movimente. As empresas, elas sabem muito bem lidar com essa parábola da cenoura, né? É aquela promoção que nunca chega, aquele tapinha nas costas, né? Ai, parabéns pelo seu trabalho. E com isso tu faz aquelas jornadas mais longas até que as permitidas por lei. Às vezes tu bate teu ponto e volta a trabalhar, porque o RH vai brigar, então tu não pode fazer, mas ao mesmo tempo tu tem sangue no olho, tu quer ser reconhecido pelo trabalho. Isso entra muito do nosso ego, né, gente? A gente quer ser reconhecido pelas coisas. E nesse jogo a gente entra na espiral. E quando vê, burnout tá aí. O WhatsApp que se torna terceiro turno, o almoço que a gente deixa de descansar para dar uma adiantada no trabalho. E com isso a gente se priva de um momento de refrescar a cabeça para ter mais energia para depois. E na maioria das vezes ninguém ganha nada mais por isso. É o dia de folga e tu vai trabalhar porque tu tem sangue no olho, tu é uma pessoa envolvida, tu quer mostrar que tu é comprometido porque tu quer aquela promoção. Antes tu saía às 6, daqui a pouco é natural que tu saia sempre às 8 e tu não sabe mais o que tá acontecendo, tu não sabe mais o que é sair do teu trabalho antes do sol se pôr, tu já nem reconhece mais o sol. Quando não no trabalho, às vezes tu te vê com o notebook da empresa ou mesmo teu notebook pessoal, isso é muito natural. Existem milhares de pessoas aí fora que hoje trabalham com o próprio notebook, mesmo num regime de CLT, não é freelancer, gente, é funcionário mesmo, que coloca o seu equipamento ao uso da empresa sem receber nada mais por isso. E todos esses exemplos de coisas que eu falo que existem pessoas aí fora passando por isso, eu vivi absolutamente todos eles. E uma coisa que eu percebi vivendo isso é que todo esse pacote burnout vem junto com o endomarketing, assim, ó, teteinha, que vem de uma ideia de pertencer, de que somos uma família, de que a gente precisa realizar junto, que a nossa empresa tem todas essas vantagens. A gente é flexível com a necessidade do funcionário, a gente tem horários flexíveis. Vem de novo aquele tapinha nas costas que eu falei antes. E tu sabe a verdade? É que isso funciona. Isso tudo funciona muito bem. A gente muitas vezes se envolve emocionalmente com a empresa. A gente tem essa questão de que somos uma família, mas gente, não se engane nem por um segundo. As empresas, elas são pragmáticas. Elas são organizações. Não existe sentimento nessa transação entre funcionário e trabalho, empresa e empregado. Por que a empresa vai pagar mais se o funcionário permanece fazendo por menos? E sempre faz a mais para que um dia ele mereça ganhar. Gente, quando a gente começa a fazer esse círculo não tem fim. O funcionário faz a mais para ser valorizado e um dia ganhar a mais. E a empresa pensa, por que pagar a mais? Se ele está quieto, se ele é colaborativo, se ele não está, incomodando para ganhar mais. Daí, quando acontece algum escândalo empresarial, alguns empresários falam, mas eu não tinha conhecimento de que isso acontecia na minha empresa. E eu não consigo acreditar nisso, porque a empresa, ela é o reflexo do dono. A gerência é o reflexo do dono. Aquilo que o dono valoriza e acredita, ele vai passando de escadinha em escadinha na hierarquia. E vai chegando cada vez pior lá embaixo, nas pessoas com posições mais simples, com empregos que não são de liderança. Eu passei por isso durante mais ou menos 2 anos do meu período de carreira, ganhando menos que a metade que uma pessoa que desempenhava as mesmas funções ou até menos do que eu, e com uma promessa de aumento que nunca chegava. Afinal, não tinha orçamento para isso. Até que um dia, eu me lembro claramente desse dia, eu costumo inclusive dizer que foi meu anjo da guarda. Eu acordei decidida que eu não queria mais estar lá. E meu marido morando em São Paulo, meu atual marido, Luiz, né? Morando em São Paulo, eu queria vir pra cá, eu queria estar com ele, eu queria que a gente ficasse junto, já que a gente tava se dando tão bem, né? E a gente só conseguia se ver a cada 20 dias, mais ou menos. E eu liguei pro meu gerente na época e eu disse... Eu e o Luiz, a gente decidiu casar. E eu vi que tem vagas internas na empresa, eu gostaria de
de participar dessas vagas internas porque eu quero ser transferida para lá. E eu escutei da mesma empresa que tinha e-mails de vagas internas por todas as filiais e matriz, que eu não poderia ser transferida para nenhuma vaga, nem participar dessas vagas. E que, na verdade, eu teria que pedir demissão e me mudar para depois tentar uma vaga na empresa novamente. Eu simplesmente disse que aquilo não seria possível, eu não ia fazer aquilo. Eu tinha minhas contas para pagar, eu tinha as minhas obrigações todo mês e eu não podia me dar o luxo de simplesmente vir para cá sem nenhuma perspectiva de trabalho. Mas que eu ia continuar procurando emprego, então, à distância, e que quando essa vaga chegasse, eu iria pedir minha demissão da empresa. Deixando bem claro que eu não ia procurar vagas da empresa, né, para participar, já que eu não poderia. O tempo passou umas 2 semanas e novamente surgiu aquele assunto com o meu superior e ele me perguntou: Chay, quanto tu quer? E naquela hora eu pensei, eu vou ser esperta. Eu vou falar um valor que eles nunca vão me pagar, porque daí eles vão me demitir. E eu falei um valor quase 3 vezes mais alto do que eu ganhava. Gente, quase 3 vezes mais alto do que eu ganhava. E em menos de um mês eu tava ganhando exatamente o salário pelo qual eu tinha pedido. E vocês podem pensar, meu Deus, olha só que coisa boa, você ganhou. Mas não foi isso que eu senti. Na verdade, eu me senti feita de trouxa durante todo o outro tempo em que eu calmamente tentava conversar a respeito de uma promoção e tentava negociar uma valorização pelo trabalho que eu oferecia e nada acontecia. E quando eu finalmente acordei e realmente queria ir embora daquele lugar, eles decidiram me valorizar. Então, na verdade, eu fiquei muito mais chateada do que feliz. Mas na época eu aceitei. Aceitei porque eu tava com bastante dívidas de faculdade, dívida de banco, e eu sabia que aquilo ia fazer uma grande diferença, né, no meu dia a dia, porque além de eu estar muito estressada com o meu trabalho, eu tinha um estresse muito grande ao chegar em casa, porque eu tinha muitas contas para pagar e eu não estava conseguindo pagar, e mesmo trabalhando um monte, o dinheiro não dava. Eu ainda morava com os meus pais na época, porque eu não tinha condições de me sustentar sozinha, então eu decidi aceitar, na esperança de que aquilo fosse o suficiente. Ou pelo menos eu pensei, pelo menos agora eu não vou estar no vermelho, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Durante todo esse momento que eu baixei minha cabeça e que eu compreendia que a empresa não tinha orçamento e tal, ela estava simplesmente fazendo o que a maioria faz, né? Que é cozinhando os funcionários e fazendo eles entender que não tem orçamento, que não tem dinheiro, mas na época o dinheiro até que veio bem rápido, né? Só que dinheiro não é tudo. E a moeda mais preciosa que a gente tem é o tempo. As empresas não vão te deixar saber que a tua moeda mais preciosa é o tempo, mas é. E essa moeda era uma moeda que eu não tinha. E com isso, eu continuei a precisar me trancar no banheiro com crises de ansiedade, sem conseguir respirar, ou chorando, e não tinha dinheiro que fizesse isso passar. E depois dessa promoção, minha gerência passou a ser até um pouco mais abusiva do que antes. Eu não ganhei nenhuma atribuição nova das coisas que eu fazia anteriormente, mas esse relacionamento abusivo entre gerente e funcionário, ele com certeza aumentou. Uma coisa que eu sentia, na verdade, uma coisa que eu não sentia, era a confiança de poder falar com o RH em função de outras situações que aconteceram. Eu não me sentia à vontade para poder falar com o RH sobre as coisas que estavam acontecendo. E isso, para mim, foi um fator determinante também para piorar aquele quadro de estresse que eu estava vivendo. Deixando a história um pouco resumida, em fevereiro de 2020, a pandemia começou a dar as caras, né? Ainda estava tudo muito no início. E no fim de fevereiro eu tive uma pneumonia muito forte. Eu fui parar no hospital, eu fui tratada em isolamento, mas ninguém estava entendendo ainda o que era o Covid, né? Como trabalhar com aquilo. E as pessoas que estavam apresentando quadros como o meu tinha um isolamento, assim, um medo, né? Das pessoas de estarem perto. Então eu ganhei um atestado de 15 dias para ficar longe da empresa, afastada da empresa. E um tratamento absurdamente forte. Não só fisicamente forte, antibióticos muito fortes, como mentalmente aquilo
colocou pra fora, assim, tudo que eu já tava sentindo. Então, o meu burnout, ele latejava, eu não conseguia mais controlar. Eu tava com crises de pânico, das poucas vezes durante a minha recuperação que eu precisei pegar o carro para dirigir, eu não conseguia, eu começava a tremer, eu só queria ficar na cama quietinha, dormindo, para não sentir aquilo que eu ainda nem sabia o que era, porque eu já tinha tido problemas com ansiedade no passado, porém nunca crises de pânico, e crises de pânico elas são definitivamente muito piores. Eu só chorava, eu não conseguia mais me alimentar, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e muito rápido. Pneumonia, tratamento, as crises de pânico começavam. Foi quando eu precisei correr para um psiquiatra, porque eu já estava meio imobilizada, assim, numa situação muito aterrorizante. E quando eu cheguei no psiquiatra, chorando, porque eu consegui marcar uma hora com ele, assim, tipo, de hoje pra hoje à tarde, mal, tipo, nem me penteei, eu não... Só quem passa entende quando eu digo que eu não conseguia nem me pentear. Eu tava com qualquer roupa e uma havaiana, eu não sei nem se eu tava de sutiã aquele dia. E quando eu cheguei no médico e ele me fez uma série de perguntas e tal, ele falou que ia fazer um encaminhamento pro INSS. E foi quando eu me desesperei muito. E eu falei pra ele, como eu vou explicar isso pra empresa? Que tu quer me encostar no INSS? E eu senti uma vergonha, gente, tão grande naquele momento de estar passando por aquilo. Eu não queria que aquilo... Eu tava envergonhada, eu tava me sentindo fraca, tava me sentindo fracassada. Tu entende a pressão psicológica que eu tô te falando? Eu queria me recuperar logo pra não passar pela vergonha de ter que apresentar esse tipo de atestado pra empresa. Então, até com preconceito, né, que é tão errado em cima de um sistema que ajuda tantas pessoas. E eu consegui me recuperar. Eu me dediquei muito pra recuperar na terapia, com o tratamento. E quando eu já estava mais estabilizada, eu voltei a trabalhar com as crises de pânico controladas, né? Sem ansiedade, sem nada, na verdade. E foi quando eu voltei a trabalhar que eu decidi adotar o meu modo 100%. Eu sempre queria dar o extra, né? Que a gente fala em inglês extra mile. Corre uma milha a mais, né? Vai além. Seja proativo. E eu não tinha mais isso para oferecer para a empresa. Eu chegava no meu horário de chegar e saía no meu horário de sair. E não tinha pedido nenhum de, por favor, tchau, 15 minutos, ou mas a gente não terminou a reunião. Eu não conseguia mais me conectar com nada, nem com ninguém. Eu me sentia amortizada e contando os minutos para ir para casa, para ir embora e dormir. Logo eu fui demitida, como eu disse, era 2020, né? A pandemia já estava estabelecida. Isso foi mais ou menos maio, quando eu voltei a trabalhar. Eu fiquei em março praticamente todo afastado. Ainda me deram férias nessa época, então quando eu voltei a trabalhar, passou 1 mês e meio e eu fui demitida no dia 23 de junho de 2020. E esse foi um dos melhores dias da minha vida e foi o início da minha recuperação. Eu continuei a ter pesadelos com a empresa por mais de 6 meses depois que eu saí. Era muito natural eu acordar chorando, era muito natural o Luiz acordar com algum grito meu de pesadelo. Eu me afastei de pessoas que eu inclusive gostava muito. Na verdade, eu perdi contato com praticamente todas as pessoas da empresa. E hoje eu consigo ver que eu não era mais uma boa companhia, sabe? Eu já não conseguia oferecer uma pessoa agradável para se estar. Mas nem eu era agradável comigo mesmo, eu já não conseguia mais, eu já não aguentava mais aquela situação. O burnout tirou tudo de mim, de bom, que eu poderia oferecer, como eu falei. Quando a gente não é bom pra gente mesmo, né? Quando nem a gente tá aguentando o que tem aqui dentro, imagina os outros que estão ali fora. E eu contei toda essa história longa, né, pra vocês hoje. Quis compartilhar ela pra te mostrar as bandeiras vermelhas que eu ignorava. Eu ignorava porque eu era muito conectada com a minha profissão. A minha profissão definia quem eu era na época. Então eu era Chai, fulana de tal da empresa tal. E às vezes a gente vê essas bandeiras vermelhas e a gente ignora. E eu precisava compartilhar elas com vocês, para que vocês possam tomar consciência de algumas coisas que pode estar acontecendo contigo. Imagino que deva estar acontecendo, porque senão você não ia procurar pela palavra burnout, pesquisar burnout na internet.
é muito sobre trazer pro consciente, pôr na claridade, pôr pra luz as coisas que tu tá passando, entender quais são as bandeiras vermelhas do relacionamento empresa e empregado que tu tem com a tua empresa atualmente e trabalhar em cima disso, traçar planos em cima disso. É isso que tu quer a longo prazo? O que tu pode fazer para mudar? Tem como conversar com o RH da tua empresa? Eu tinha muito medo de falar com o RH da minha empresa. Talvez você não precise ter, pense a respeito disso. As empresas vão ser sempre entidades que visam lucro. A gente dificilmente, ou talvez nunca, vai juntar, estar numa mesa de Natal com o nosso CEO, a menos que você já seja bem conectado. Tem uma frase que a gente falava que era: somos todos laranjinhas que dão suquinho. Quando a nossa laranjinha não der mais suquinho, a empresa pega outra que dê. Então, quando a gente pensa que o pior que pode nos acontecer é a gente ser demitido, ser mandado embora, às vezes pode ser o melhor que pode nos acontecer. E eu digo que 1 ano antes de eu ser demitida, se isso acontecesse pra mim, eu ia achar que foi uma coisa horrível. Mas graças a Deus aconteceu. Quando aconteceu, eu também queria muito e eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. Essa foi a minha vivência com burnout. Eu acredito que eu tenha superado, apesar de que eu me sinto super ansiosa só de pensar em ter que voltar a trabalhar numa empresa novamente. E eu espero que esse vídeo te ajude, te acolha, para que tu saiba que tu não tá sozinho, que tu saiba que tem luz no fim do túnel, que as coisas melhoram, eu realmente acredito que elas melhoram, e para que tu busque o equilíbrio entre a tua vida e a tua profissão, entre a tua vida e a tua carreira, todo o resto, né? Não só a nossa carreira, nossos estudos, nossa família, nossos amigos, ou mesmo para que tu te motive a buscar uma nova carreira, quem sabe, né? Como eu fiz. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu comentário ou dá um likezinho. Não esquece de se inscrever. Tem alguns outros vídeos que eu falo sobre experiências que eu passei com redes sociais e tal, que você encontra aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!